Podemos pensar que o poder reside com presidentes e primeiros ministros em palácios e parlamentos. Nem tanto. No mundo de hoje, o verdadeiro poder está nas mãos de um grupo de elite, de homens desconhecidos que trabalham em escritórios anônimos. Os homens que controlam o mercado mundial de títulos. Bill Gross é o presidente da PIMCO, o maior fundo mundial de títulos, que controla um portfólio de títulos que vale 700 bilhões de dólares. Gross é conhecido mundialmente como o rei do mercado de títulos. Vamos chamá-lo de Senhor Título. Os títulos são um elo mágico entre o mundo das altas finanças e o mundo do poder político. Os governos sempre gastaram mais do que arrecadam em impostos, às vezes muito mais. E compensam essa diferença vendendo títulos sobre os quais pagam juros. Mas aqui está a mágica. Se você quiser resgatar o título, o governo não tem que devolver o dinheiro. Você só leva para o mercado de títulos, como este aqui, a Bolsa de Valores de Tóquio, e o vende. Depois da ascensão dos bancos, o nascimento do mercado de títulos foi a outra grande revolução na história financeira. Criou uma nova forma dos governos obterem dinheiro emprestado. O mercado de títulos financiou as guerras que assolam o norte da Itália há 600 anos. Ditou o desfecho da Batalha de Waterloo e criou a maior dinastia financeira do mundo. Assegurou a derrota do Sul na Guerra Civil Norte-Americana. E nos tempos modernos, o mercado de títulos levou nações, uma vez prósperas como a Argentina, a caírem de joelhos. Hoje, governos e empresas usam títulos para pegarem empréstimos em uma escala inimaginável. Ao todo, existem títulos totalizando cerca de 85 trilhões de dólares. A sorte da maioria de nós, gostemos ou não, está diretamente ligada ao mercado de títulos. Quando os preços dos títulos caem, o valor de nossos benefícios também cai. E essa é uma boa parte de nossa riqueza como indivíduos. Na crise financeira que assola o mundo desde o verão de 2007. Os títulos do governo americano têm sido vistos como um porto seguro para investidores que procuram abrigo da tempestade de queda no valor de propriedades e ações. Então, se Bill Gross perdesse a fé nesses títulos, atingiria o mundo financeiro como, bem, uma bomba. Por isso, o Senhor Título se tornou muito mais poderoso do que o Sr. Bond, criado por Ian Fleming. Por isso, esses dois senhores têm licença para matar. A ascensão do dinheiro. Escravidão humana. Guerra, declarou o antigo filósofo grego Heráclito, é o pai de todas as coisas. Foi certamente o pai do mercado de títulos. Durante grande parte dos séculos XIV e XV, as cidades-estados medievais da Toscana, Florença, Pisa e Siena estiveram em guerra entre si. Foram guerras travadas tanto por dinheiro como por homens. A obra de Peter van der Heyden, A Batalha pelo Dinheiro, os cofres, arcas de tesouro e barris cheios de moeda atacam uns aos outros com lanças e espadas em um combate caótico. Os versos holandeses na parte de baixo dizem: é tudo por causa do dinheiro e dos bens, essa luta e discórdia. Mas a inscrição poderia facilmente dizer: a guerra não é possível se não houver dinheiro para pagá-la. E a forma de fazer isso, a capacidade de financiar guerras através do mercado de títulos, foi como tantas outras coisas, uma invenção do Renascimento italiano. Em vez de obrigar que seus próprios cidadãos fizessem o trabalho sujo de lutar, cada cidade contratava empreiteiros militares, os condottieri, que organizavam os exércitos para anexar terras e saquear tesouros de outros.
Entre os condottieri de 1360 e 1370, houve um que se destacou entre os demais. Este é o retrato no Duomo de Florença. Um agradecimento do público agradecido. Por mais improvável que pareça, este mestre mercenário era um rapaz de Essex. Era tão habilidoso na guerra que os italianos chamavam Sir John Rockwood de Giovanni Acuto, João o Afiado. Este castelo foi uma das muitas propriedades que os florentinos lhe ofereceram como recompensa por seus serviços. Mas Rockwood era um mercenário disposto a lutar por quem quer que pagasse. Milão, Pádua, Pisa ou o Papa. Estes afrescos deslumbrantes no Palazzo Vecchio, em Florença, mostram os exércitos de Pisa e Florença lutando em 1364. Neste período, Rockwood estava lutando por Pisa, mas 15 anos depois, ele mudou de lado. Por quê? Porque era em Florença que estava o dinheiro. O custo dessas guerras sem fim mergulhou as cidades-estados italianas em crise. As despesas, mesmo em anos de paz, estavam custando o dobro ou mais que a receita dos impostos. Para pagar pessoas como Sir John Rockwood, Florença estava se afundando em déficits. Este maravilhoso documento do Arquivo do Estado Florentino mostra como a dívida da cidade explodiu de um valor de cerca de 50 mil florins no início do século XIV para 5 milhões em 1427. Era literalmente uma montanha de dívidas, de onde surgiu o nome Monte Comune. Mas de quem os florentinos tinham tomado emprestado uma soma tão imensa? A resposta está bem aqui. Deles mesmos. Era uma ideia revolucionária que mudaria o mundo do dinheiro para sempre. Em vez de pagarem impostos diretos, os cidadãos eram agora obrigados a emprestar dinheiro ao seu próprio governo. Em troca destes empréstimos forçados, eles recebiam juros. Estes instrumentos de dívida, simples linhas no livro contábil, foram os primeiros títulos do governo. E o que era ótimo sobre eles é que, se precisasse de dinheiro com urgência, poderia vender seus títulos a outros cidadãos. Eram ativos líquidos. O que este registro nos conta é como Florença transformou seus cidadãos em seus maiores investidores. Este recurso em tempos de guerra marcou o início do mercado de títulos moderno. Todos ganhavam. Os títulos salvaram a cidade-estado da falência. Os cidadãos estavam felizes recebendo seus juros. E o mercado de títulos os permitia comprar ou vender como quisessem. Parecia que o problema da dívida pública tinha sido resolvido, permitindo aos habitantes de Florença virarem suas atenções para coisas mais importantes. Mas havia só um problema com esta ideia brilhante. Existia um limite de quantas guerras mais ou menos improdutivas poderiam ser travadas. Quanto maior ficavam as dívidas das cidades italianas, mais títulos eles tinham que emitir. E quanto mais títulos eram emitidos, menor era seu valor aos olhos dos investidores. E esta foi exatamente a sequência de eventos em Veneza. No início do século XVI, a cidade sofreu uma série de reveses militares e o valor dos títulos venezianos caíram muito. No seu ponto mais baixo, entre 1509 e 1529, os títulos venezianos do Monte Nuovo eram negociados a apenas 10% do seu valor de face. Bem, se você compra um título com um país em guerra, está correndo um risco. O risco da cidade não o pagar de volta ou não pagar os juros. Por outro lado, lembre-se que os juros são pagos sobre o valor de face do título. Então, se comprar o título a 10% do valor de face, terá um belo rendimento, de talvez 50%. E é assim que o mercado de títulos funciona. De certo modo,
proporcional ao risco que está disposto a correr. Ao mesmo tempo, é o mercado de títulos que define as taxas de juros para a economia de um todo. Se o Estado tiver realmente que pagar 50%, todos os outros mutuários também terão. O mercado de títulos tinha sido inventado para ajudar a pagar pelas guerras italianas, mas agora estabelece taxas de juros para todos. Sua ascensão ao poder começava. Nos 2 séculos seguintes, os títulos viriam a dominar o mundo. Esta mansão foi construída pela dinastia financeira que ajudou a decidir a Batalha de Waterloo. A dinastia que produziu o homem chamado de Bonaparte das finanças, o imperador do mercado de títulos do século XIX. Senhor da riqueza desmedida, ele alardeia ser o árbitro da paz e da guerra e que o crédito das nações depende do seu consentimento. Os ministros de Estado estão a seu serviço. Estas palavras, proferidas em 1828 pelo membro radical do parlamento Thomas Dunscombe, descreviam Nathan Rothschild, extraordinário negociador de títulos e fundador da filial londrina do que viria a ser o maior banco do mundo. O mercado de títulos tornou os Rothschilds extremamente ricos, tão ricos que puderam construir 41 mansões por toda a Europa. Esta é a número 29, Waddesdon Manor, em Buckinghamshire, que foi restaurada em toda a sua glória dourada por Jacob Rothschild, o tataraneto de Nathan. Ele era baixo, gordo, obsessivo, extremamente inteligente. Totalmente concentrado e imagino que ele não tenha sido uma pessoa muito fácil de se lidar. Entre 1810 e 1836, os 5 filhos de Meyer Amschel Rothschild emergiram da obscuridade do gueto de Frankfurt para obterem uma posição de poder sem igual nas finanças internacionais. Foi o terceiro filho, Nathan, que orquestrou este triunfo da família de Londres. Evelyn de Rothschild é o tataraneto de Nathan. Ele se aposentou recentemente da presidência dos Rothschilds, o banco construído por Nathan. Ele era muito ambicioso e se mudou para Londres. Acho que era determinado. Ele não tolerava tolos. Talvez isso seja de família. Esta é uma das poucas cartas que restaram de Nathan Rothschild para seus irmãos, escrita como sempre em Judendeutsch, alemão transliterado em caracteres hebreus, e que nos dá a ideia da extraordinária ética de trabalho o homem tinha e como tentava impor isso aos seus pobres irmãos. Escutem só. Caro Amschel, escrevo minha opinião, pois é meu maldito dever escrever para você. Leio as suas cartas não uma, mas 100 vezes. Pode imaginar muito bem que depois do jantar não leio livros, não jogo cartas e não vou ao teatro. O meu único prazer é o meu negócio. Foi esta energia fenomenal, aliada ao seu gênio nato para as finanças, que tirou Nathan da obscuridade para o controle do mercado londrino de títulos. Mais uma vez, contudo, a oportunidade para o progresso financeiro veio da guerra. Na manhã de 18 de junho de 1815, 67 mil soldados britânicos, holandeses e alemães, sob o comando do Duque de Wellington, olharam para o outro lado dos campos de Waterloo, não muito longe de Bruxelas, para um número quase idêntico de tropas francesas comandadas pelo imperador francês Napoleão Bonaparte. A Batalha de Waterloo foi o clímax de mais de 2 décadas de conflitos intermitentes entre a Grã-Bretanha e a França. Mas foi mais do que uma batalha entre 2 exércitos. Também foi uma disputa entre 2 sistemas financeiros rivais. Um francês, baseado no saque, e outro britânico, baseado na dívida.
Para pagar pela guerra, o governo britânico vendeu então uma quantidade inédita de títulos. De acordo com uma lenda antiga, a família Rothschild fez seus primeiros milhões com a especulação de como o resultado da Batalha de Waterloo iria afetar o preço destes títulos. UFA Film. Foi esta lenda de enriquecimento judaico que, um século mais tarde, os nazistas aproveitaram ao máximo para exagerar. Em 1940, Joseph Goebbels aprovou a exibição deste filme, Die Rothschilds. Nathan é visto subornando um general francês para assegurar a vitória do Duque de Wellington, dando depois uma informação falsa sobre o resultado da batalha em Londres, provocando a venda precipitada dos títulos britânicos, que Nathan então compraria a preços irrisórios. O que aconteceu aqui em 1815 foi completamente diferente. Longe de fazerem dinheiro com a vitória de Wellington sobre Napoleão, os Rothschilds quase perderam tudo por isso. Sua fortuna foi feita não graças a Waterloo, mas apesar dela. Isso foi o que realmente aconteceu. Vender títulos ao público levantou bastante dinheiro para o governo britânico. Mas nem os títulos nem as notas bancárias valiam nada para o Wellington. Para aprovisionar suas tropas e pagar os aliados da Grã-Bretanha contra a França, ele precisava de uma moeda que fosse universalmente aceita. Nathan Rothschild ficou incumbido de pagar o dinheiro obtido no mercado de títulos e entregá-lo ao Wellington em ouro. O sucesso desta operação determinaria o destino dos impérios beligerantes e de toda a Europa. Esta carta marca um ponto de virada na história da família Rothschild e do governo britânico. É datada de 11 de janeiro de 1814 e é uma ordem do chanceler do Tesouro Britânico ao intendente-chefe dizendo para nomear Nathan Rothschild o Sr. Rothschild como agente do governo britânico. O trabalho de Nathan era reunir a maior quantidade de ouro e prata que pudesse encontrar no continente europeu e de ter certeza de que chegaria ao Duque de Wellington e seu exército, e que tinham acabado de lutar e sair da Espanha e entrado no sul da França. Era uma operação que se baseava fortemente na rede de crédito pan-europeia dos Rothschilds, mas também na capacidade de Nathan em mobilizar ouro da mesma forma que Wellington mobilizava tropas. Movimentar quantidades tão vastas de ouro em plena guerra era muito arriscado, é claro. Mas, do ponto de vista dos Rothschilds, as imensas comissões que cobrariam mais que justificavam os riscos. Os Rothschilds logo se tornariam indispensáveis para o esforço de guerra britânico. Nas palavras do intendente-chefe britânico, Rothschild cumpriu os vários serviços que lhe foram confiados de forma admiravelmente boa, e, embora judeu, depositamos nele grande confiança. Os Rothschilds eram tão eficazes como financiadores de guerra porque já tinham uma rede de bancos controlada pela família. Nathan em Londres, Amschel em Frankfurt, James em Paris, Karl em Amsterdã e Salomon, onde Nathan o achasse necessário. Se o preço do ouro fosse mais alto em, por exemplo, Paris do que em Londres, James em Paris vendia e Nathan em Londres comprava. Acho que a vantagem que tinham sobre outras famílias como os Bennings, com quem competiam, era que os irmãos estavam em importantes centros financeiros em vários países. Agora, se isso foi premeditado, se isso foi planejado quando saíram do gueto, é muito difícil de acreditar. Mas foi isso que aconteceu e logo que perceberam essa vantagem, tiraram proveito dela. Em março de 1815, Napoleão voltou a Paris vindo do exílio na ilha de Elba, determinado a reavivar as suas ambições imperiais. Os Rothschilds logo começaram com a operação de aquisição de ouro, comprando todos os lingotes e moedas a que tinham acesso. A razão para Nathan comprar uma reserva de ouro tão grande era simples. Ele supôs que, como todas as guerras napoleônicas, esta seria longa. Seu ouro seria cada vez mais procurado, e isso aumentaria seu valor. Provou ser um erro de cálculo quase fatal.
Wellington chamou a Batalha de Waterloo de a disputa mais acirrada que você jamais viu em sua vida. Depois de um dia de ataques brutais, contra-ataques e defesas heróicas, a chegada tardia do exército prussiano finalmente se provou decisiva. Para Wellington, foi uma vitória gloriosa, mas não para os Rothschilds. Não há dúvida de que foi gratificante para Nathan Rothschild ser o primeiro a ouvir as notícias da derrota de Napoleão. Graças à rapidez de seus mensageiros, ele soube disso quase 48 horas antes que Major Henry Percy entregasse o despacho oficial de Wellington ao governo britânico. Mas apesar de saber com antecedência, as notícias de Waterloo eram tudo menos boas do ponto de vista de Nathan. Ele esperava por algo muito mais demorado. Agora, ele e seus irmãos estavam sentados numa montanha de dinheiro que ninguém queria, para pagar por uma guerra que já tinha acabado. Com a chegada da paz, os grandes exércitos que tinham lutado contra Napoleão podiam ser dispensados. Isso significava o fim do ouro para os salários dos soldados e significava que o preço do ouro que tinha disparado durante a guerra caísse. Nathan estava diante de perdas grandes e crescentes. Havia apenas uma saída possível. Nathan podia usar o ouro dos Rothschilds para fazer uma aposta poderosa e tremendamente arriscada no mercado de títulos. Em 20 de julho de 1815, a edição noturna do London Courier reportou que Nathan havia feito uma grande aquisição de ações, ou seja, títulos do governo britânico. A aposta de Nathan era que a vitória britânica em Waterloo alavancasse o preço dos títulos britânicos para as alturas. Nathan comprou, e à medida que o preço dos títulos começou a subir, ele continuou comprando. Apesar dos pedidos desesperados de seus irmãos para que ele vendesse, Nathan continuou firme. Por mais um ano. Finalmente, em julho de 1817, com os preços dos títulos 40% mais caros, ele os vendeu. Seus lucros totalizaram cerca de 600 milhões de libras hoje. Os Rothschilds haviam mostrado que os títulos eram mais do que uma forma dos governos financiarem suas guerras. Também poderiam ser comprados e vendidos do modo a produzir muito dinheiro. E com o dinheiro, veio o poder. Mayer Amschel Rothschild falou repetidamente para os seus 5 filhos: se não conseguirem ser amados, façam por onde serem temidos. Enquanto transpunham o mundo financeiro em meados do século XIX, como mestres do mercado de títulos, os Rothschilds já eram mais temidos do que amados. Mas agora, passaram a ser odiados também. O fato da família Rothschild ser judaica deu um novo ímpeto ao preconceito antissemita profundamente enraizado. Há poucos meses, um colega que trabalha em meu escritório, que coleciona cartazes, encontrou este exemplo particularmente extraordinário de antissemitismo que fala claramente dos Rothschilds. Que eram, para eles e outras pessoas, a personificação das formas mais extremas e indesejáveis de capitalismo praticadas por judeus. Era, acima de tudo, a aparente capacidade dos Rothschilds em permitir ou proibir guerras que causava maior indignação. Vocês podem ter pensado que os Rothschilds precisavam da guerra. Afinal, alguns dos maiores negócios de Nathan foram feitos pela guerra. E se não fosse pela guerra, os estados do século XIX não teriam de ter emitido títulos para os Rothschilds comprarem e venderem. Mas o problema com a guerra, e ainda mais com a Revolução, era aumentarem o risco de que um Estado devedor não cumpriria com suas obrigações, e isso afetava o preço dos títulos existentes. Mas na metade do século XIX, os Rothschilds não eram só mercadores. Eram gestores de fundos, gerindo cuidadosamente um vasto portfólio de seus títulos do governo. Agora, tinham muito mais a perder do que a ganhar com um conflito.
Os Rothschilds tinham ajudado a decidir o desfecho das guerras napoleônicas, apoiando financeiramente o governo britânico. Agora iriam ajudar a decidir o desfecho da Guerra Civil dos Estados Unidos, escolhendo ficar em segundo plano. Fogo! Novamente, eram os mestres do mercado de títulos que decidiriam o resultado da guerra. $50 anos depois da Batalha de Waterloo, e do outro lado do mundo, outra grande guerra seria decidida pelo poder do mercado de títulos. Mas dessa vez, foram os derrotados que apostaram tudo e perderam. A história tradicional diz que o ponto de virada da Guerra Civil Americana ocorreu em junho de 1863, 2 anos em meio ao conflito. Aquele foi o mês em que as forças da União capturaram Jackson, a capital do estado do Mississippi, e obrigaram o exército da Confederação a retirar rumo a Vicksburg, nas margens do rio Mississippi. Cercados por barcos da União que bombardeavam suas posições, os sulistas aguentaram por um mês até que, por fim, se renderam. Depois de Vicksburg, o Mississippi estava finalmente nas mãos do norte. O sul foi literalmente dividido em 2. Mas este revés militar não foi o fator decisivo na derrota final do sul. O verdadeiro ponto de virada aconteceu antes, e foi financeiro. A 320 quilômetros de Vicksburg, onde o Mississippi desembocava no Golfo do México, está o porto de Nova Orleans. Este é o Fort Pike, construído depois de 1812 para proteger Nova Orleans de um futuro ataque britânico. Mas 50 anos mais tarde não foi capaz de proteger o sul de um ataque do norte, quando o capitão David Farragut tomou Nova Orleans em 28 de abril de 1862. Foi um momento crucial na Guerra Civil, porque Nova Orleans era o principal escoadouro do produto de exportação mais importante do sul: algodão. Sem o controle sobre o comércio de algodão, a causa sulista estava condenada, porque o algodão havia se tornado o ingrediente essencial num esquema ambicioso para envolver o mercado de títulos na guerra. Como as cidades-estado italianas 500 anos antes, o Tesouro da Confederação tinha inicialmente levantado dinheiro para a guerra, vendendo títulos para seus próprios cidadãos. Mas havia uma quantidade limitada de capital disponível no sul. Para sobreviver, a Confederação se voltou para a Europa, na esperança de que a maior dinastia financeira do mundo os ajudasse a derrotar o norte, como tinha ajudado Wellington a derrotar Napoleão. Inicialmente, a Confederação tinha motivos para estar otimista. Em Nova York, o agente dos Rothschilds pareceu favorável, se apoiando ao líder do norte, Abraham Lincoln, nas eleições presidenciais de 1860. Ainda assim, os Rothschilds hesitariam. Emprestar o governo britânico para ajudar a derrotar Napoleão era uma coisa, mas comprar títulos de um grupo de estados separatistas e escravistas parecia ser um risco muito alto. Os Rothschilds decidiram ficar de fora. Mas apesar deste contratempo, o governo da Confederação ainda tinha um truque engenhoso na manga. O truque, como a própria manga, era feito de algodão. A ideia do Sul era usar o algodão como garantia para apoiar seus títulos. Os investidores ficariam tranquilos ao saber que, mesmo que o pagamento de juros não fosse viável, poderiam sempre exigir sua parte em algodão. Os agentes do Sul começavam a trabalhar, vendendo os títulos nos centros financeiros da Europa.
Quando a Confederação tentou negociar títulos convencionais nos centros financeiros europeus, como o de Amsterdã, os investidores não demonstraram nenhum interesse. Mas quando uma obscura empresa francesa chamada Emily Erlanger Company ofereceu títulos como algodão como garantia, a história mudou radicalmente. A chave para o sucesso dos títulos de Erlanger é que podiam ser convertidos em algodão ao preço anterior à guerra, de 6 pence por libra. Os títulos do algodão formaram a base da nova estratégia de guerra do Sul. Se pudessem restringir o abastecimento de algodão, seu valor e o valor dos títulos subiria. Ao mesmo tempo, os Estados Confederados começaram a usar o algodão para chantagear o país mais poderoso do mundo, a Grã-Bretanha. As rotas para os Estados Unidos da América proveram Liverpool com crescentes volumes de negócios, e novos portos abriram em Mersey, aumentando a expectativa durante o século XIX. Em 1860, o porto de Liverpool era o principal porto de entrada para o algodão importado destinado à indústria têxtil britânica, na época o pilar da economia industrial vitoriana. Mais de 80% do algodão vinha do sul dos Estados Unidos. E isso dava aos confederados a esperança de que tinham vantagem para ter a Grã-Bretanha para seu lado na Guerra Civil. Para aumentar a pressão, decidiram impor um embargo a todos os carregamentos de algodão para Liverpool. Por um tempo, a estratégia do Sul funcionou de forma brilhante. O preço do algodão disparou com o valor dos títulos garantidos pelo algodão. E o embargo do algodão devastou a economia britânica. As fábricas tiveram que dispensar trabalhadores. Finalmente, em 1862, a produção parou quase por completo. Esta algodoaria em Style, a sul de Manchester, empregava cerca de 400 trabalhadores, mas isso era só uma fração das 500 mil pessoas empregadas pela King Cotton em Lancashire. Claro que sem algodão não havia nada para as pessoas fazerem. No fim de 1862, metade da força de trabalho de Lancashire tinha sido dispensada. Um quarto da população vivia do auxílio do governo. A chamaram de fome do algodão, mas foi, na verdade, uma fome provocada pelo homem. A Inglaterra estava em crise e os títulos do Sul garantidos por algodão estavam em alta. Mas a capacidade do Sul de manipular o mercado de títulos dependia de uma condição complicada. De que os investidores teriam a certeza de receber o algodão, que era a garantia dos títulos, caso o Sul não pudesse pagar os juros. E é por isto que a queda de Nova Orleans no dia 28 de abril de 1862 foi o verdadeiro ponto de virada na Guerra Civil Americana. Agora que o principal porto do Sul era controlado pela União, qualquer investidor que quisesse se apoderar do algodão do Sul teria que passar pelo formidável bloqueio naval imposto pela União. A Confederação perdeu a aposta. Cortaram o fornecimento do algodão, mas então perderam a capacidade de fazê-lo voltar. Em 1863, as algodoarias de Lancashire tinham encontrado novas fontes de algodão na China, Egito e na Índia, e os investidores perderam rapidamente a fé nos títulos garantidos pelo algodão do Sul. As consequências para a economia da Confederação foram desastrosas. Com seu mercado doméstico de títulos esgotado e com apenas 2 fracos empréstimos do estrangeiro, a Confederação não teve outra alternativa senão imprimir dólares em papel, como esses que existem no Museu do Estado da Louisiana, para pagar pela guerra, num total de 1,7 bilhões de dólares. É verdade que o Norte também imprimia dinheiro, mas no final da guerra, o dólar greenback ainda valia cerca de 50 centavos de antes da guerra, enquanto o dólar greenback valia apenas 1 centavo. E com cada vez mais notas para comprar cada vez menos bens, a inflação no Sul simplesmente explodiu. Em janeiro de 1865, o preço de alguns bens tinha subido 90%. O Sul havia apostado tudo na manipulação do mercado de títulos e perdeu. Não seria a última vez na história que uma tentativa assim acabaria em uma terrível inflação.
Hoje, o mercado global de títulos ainda é maior do que todos os mercados de bolsas juntos. Ainda é o mercado que pode erguer ou derrubar governos. Surpreende vocês que seu principal jogador tenha iniciado sua carreira de fazer dinheiro nos cassinos de Las Vegas. Eu jogava blackjack. Fui um dos primeiros jogadores profissionais de blackjack, sem querer me gabar. No final dos anos 60, eu fui para Vegas e usei um sistema de contagem de cartas para tentar vencer o cassino de Vegas. Agora, esse mestre discreto é o rei do mercado de títulos. Controla o maior fundo de títulos do mundo. Mas o que isto tem a ver com você e eu? Bem, quando Gross compra ou vende títulos, não está apenas afetando o mercado financeiro e as políticas de governo. Afeta também o valor de nossos benefícios e as taxas de juros que pagamos por nossos empréstimos. Existe apenas uma coisa que o senhor título tem medo. E não é do Goldfinger, mas sim da inflação. O perigo fatal que a inflação apresenta é que ela diminui a vantagem de receber uma taxa fixa de juros por um título. Se a inflação subir 10% e o valor da taxa de juros fixa for de apenas 5%, isso significa que o dono do título receberá 5% a menos do que a inflação. Por isso, ao mínimo sinal de subida da inflação, os preços dos títulos caem e, em certos casos, continuam a cair. Para ver quanto as coisas podem ficar ruins quando o gênio da inflação escapa da garrafa, basta olharmos para o exemplo da Argentina. Muitos argentinos dizem que o declínio constante das suas fortunas começou em um dia de fevereiro de 1946, quando o recém-eleito presidente general Juan Domingos Perón veio aqui ao Banco Central em Buenos Aires. Ele ficou impressionado com o que viu. Existe tanto ouro, disse ele. Mal podemos andar pelos corredores. O próprio nome Argentina sugere riqueza e abundância. Significa terra da prata. O rio que passa pela capital é o Rio de la Plata, Rio da Prata. Era uma vez quando haviam dois Harrods no mundo. Um em Londres, em Knightsbridge, e o outro aqui na Rua Flórida, no coração de Buenos Aires. Fundado em 1912, este outro Harrod é apenas uma lembrança de como a Argentina costumava ser, um país rico. Houve um tempo em que o rendimento per capita era apenas 18% menor do que dos Estados Unidos. Muitos investidores que vinham comprar títulos argentinos esperavam que a Argentina se tornasse nos Estados Unidos da América do Sul. A história da Argentina desde então é uma ilustração clássica de que todos os recursos e talentos do mundo podem ser insignificantes quando há uma má gestão financeira. Houve muitas crises financeiras na história da Argentina, mas aquela que atingiu o país em 1989 foi sem igual. No início de fevereiro, o país sofreu com um dos verões mais quentes já registrados. Em Buenos Aires, o sistema elétrico não aguentou. Havia cortes de energia de 5 horas. Mas este, no final das contas, era o menor problema dos argentinos. Como quase sempre acontece, foram dados vários passos firmes rumo ao inferno financeiro. Primeiro passo, o governo gastava mais, mas muito mais do que arrecadava em impostos. Normalmente, mas nem sempre, é por causa de uma guerra. No caso da Argentina, eram duas. Uma guerra civil entre os generais e a esquerda da década de 70, a outra uma guerra externa, contra a Inglaterra pelas Ilhas Malvinas em 1982. Em 1989, o sistema financeiro estava à beira do colapso.
Em fevereiro, a inflação já atingia os 10% ao mês. Os bancos tiveram que fechar enquanto o governo tentava baixar as taxas de juros e evitar o colapso da taxa cambial. Não funcionou. Em apenas um mês, o astral caiu 140% em relação ao dólar. Ao mesmo tempo, o Banco Mundial congelou os empréstimos para a Argentina, dizendo que o governo tinha falhado em atacar a raiz do problema que causou a inflação, um déficit público muito alto. Sem os empréstimos a juros baixos do Banco Mundial, o governo tentou financiar seu déficit vendendo títulos ao público. Mas os investidores dificilmente comprariam títulos com a possibilidade de que seu valor real fosse anulado pela inflação numa questão de dias. Ninguém as comprou. E o governo começou a ficar sem opção. Em abril, clientes furiosos derrubaram os carrinhos de compras depois de um supermercado ter anunciado pelos alto-falantes que os preços aumentariam 30% imediatamente. As lojas esvaziaram as prateleiras porque os donos não faziam dinheiro suficiente para comprar novos produtos. Foi muito ruim, ruim mesmo. Porque de manhã tínhamos um preço. À tarde tínhamos outro. Por isso, não podíamos vender porque tínhamos prejuízo. Os donos das lojas tinham prejuízo, eu vendia. Vendia a um preço e logo mudava. Isso era contínuo, os preços mudavam 3 vezes ao dia. Os preços dos títulos do governo caíam conforme aumentava o medo de que as reservas do Banco Central se esgotassem. Sem empréstimos do estrangeiro e sem compradores de títulos, restava apenas uma coisa que o governo, cada vez mais desesperado, poderia fazer. Fazer um banco central literalmente imprimir mais dinheiro. Mas nem isso conseguiram fazer direito. Na sexta-feira de 28 de abril, a Argentina ficou literalmente sem dinheiro. É um problema físico, disse o vice-presidente do Banco Central numa conferência de imprensa. O que ele quis dizer era que a Casa da Moeda da Argentina tinha ficado sem papel para imprimir novas notas e os impressores tinham entrado em greve. Não sei como vamos fazer, mas o dinheiro tem que estar lá na segunda-feira, ele declarou. Mas por mais rápido que as máquinas trabalhassem, menor era o valor do dinheiro. O governo se viu obrigado a imprimir notas de valores cada vez mais altos. Em maio, o preço do café subiu 50% numa semana. Os fazendeiros deixaram de levar o gado aos mercados, pois o preço de uma vaca era igual ao de 3 pares de sapatos. Em junho de 1989, a inflação na Argentina tinha atingido uma taxa mensal de 100%, uma taxa anual de 12.000%. Em termos práticos, se você quisesse sair para jantar em Buenos Aires no sábado à noite, em maio pagaria 10.000 austrais. Em junho, pagaria 20.000 austrais pela mesma refeição. E no mês seguinte, seriam 60.000. Já ouvimos falar no punhado de dólares, mas precisaríamos de uma mala cheia de austrais para pagar uma refeição. Em junho, a frustração popular explodiu em 2 dias de intensos protestos e saques de multidões esfomeadas. Morreram pelo menos 14 pessoas. Num país onde um bife e uma garrafa de vinho estavam praticamente em todas as mesas, todos os dias, milhares comiam em instituições de caridade ou passavam fome. É fácil ver quem perde com a hiperinflação. A subida rápida dos preços arruína rapidamente todos aqueles que dependem de uma renda fixa em termos de dinheiro. Grupos como os acadêmicos e funcionários públicos com salários mensais fixos, aposentados e, particularmente, os donos de títulos que vivem dos juros dos seus investimentos. Buenos Aires está cheia de lojas de antiguidades como esta, recheadas de joias, relógios e prataria, tudo vendido por famílias de classe média que se viram sem dinheiro.
Na década de 20, o grande economista John Maynard Keynes previu a eutanásia do dono de títulos, antecipando que a inflação iria consumir a riqueza de papel das famílias financeiras como os Rothschilds. À medida que a inflação se espalhava pelo mundo na década de 70, Keynes parecia ter acertado. Mas em nossa época, vimos uma ressurreição milagrosa do dono de títulos, um retorno do senhor título, até mesmo na Argentina. O mercado de títulos está de volta, aterrorizando os governantes norte-americanos, enquanto tentam financiar um enorme resgate financeiro ao, você adivinhou, vender bilhões de dólares de títulos recém-emitidos. A chave para o retorno do senhor título tem sido o crescimento no número de donos de títulos. O que nos leva de volta à Itália, onde o mercado de títulos nasceu há 600 anos. A Itália é hoje um país com uma das maiores taxas de envelhecimento da Europa. Numa sociedade tão envelhecida, existe uma demanda crescente de papéis de rendimento fixo como os títulos. Mas há também o grande medo de que a inflação ultrapasse o valor real das aposentadorias e poupanças. Presidentes do Banco Central suspeitos de não agirem contra a inflação devem responder ao amigo do pensionista, o mercado de títulos. E os governos que planejam gastar bilhões para salvar bancos da falência durante a crise atual também têm de agir com grande cautela se querem levantar dinheiro ao venderem ainda mais títulos. Na Europa moderna, como na Itália renascentista, se chegou a um equilíbrio entre o poder político e a exposição financeira. Hoje, como sempre, parece ser o mercado de títulos, o nosso velho amigo senhor título, que realmente domina o mundo. Mas e se em vez de emprestar ao governo, você preferir usar o seu dinheiro para comprar uma porcentagem de uma empresa? Será que isso seria mais ou menos arriscado? Mais ou menos lucrativo? No próximo episódio de Ascensão do Dinheiro, descobriremos por que é tão difícil aprender com a história financeira, apesar de quase 300 anos de altos e baixos do mercado de valores.